Bom, vocês viram lá com o professor Ludwig sobre doenças, sobre o filo Basidiomycota. Então, está dentro do reino fungi. Dentro do reino fungi, a gente tem 2 filos que são principais em relação a causar doença. Desculpa interromper aqui. Tem aluno que não está entrando com e-mail institucional. Ok. Vou tomar aqui. Bom, então, dentro do reino fungi, a gente tem 2 filos principais, Ascomycota e Basidiomycota. A maior parte das doenças de plantas pertence a um filo Ascomycota. Nem por isso são menos importantes as doenças causadas pelos fungos pertencentes ao reino, ao filo Basidiomycota. Na verdade, a doença que mais impulsionou a fitopatologia nos últimos 10 anos foi pertencente ao filo Basidiomycota, que foi a ferrugem. Então, a gente vai dar exemplos de cada uma das doenças, né? Dar exemplo primeiramente de carvão, depois de ferrugens, né? E dar uma noção sobre manejo. Se tiverem também colocações que possam acrescentar o conteúdo, podem ficar à vontade de fazer as colocações, tá joia? Bom, quais são as características do filo Basidiomycota? O micélio é sempre septado, porém os septos são perfurados. Isso é uma característica, né, que chama doliporo. Isso facilita, né, a comunicação entre células, né? Isso é uma característica marcante que identifica o filo Basidiomycota. Em ambos os lados do doliporo, desse septo, são observados capas membranosas, denominadas de parentossomos. Lembram um perfil de um parênteses, realmente. Então, na maioria das espécies do Basidiomycota, o micélio passa por 2 fases distintas. Tem a monocariótica e dicariótica. Do ciclo de vida desses fungos. Isso ciclos completos, tá, pessoal? A gente vai ver que a maioria dos fungos do filo Basidiomycota não tem o ciclo completo, sexuado-assexuado, monocariótica e dicariótica. Então, às vezes não tem um outro hospedeiro alternativo, e principalmente em agricultura tropical, o fungo vai esporulando e ele tem um hospedeiro presente na área. Acaba que esse sistema de produção vai exercer uma pressão de seleção para que aqueles organismos que esporulam o tempo todo não precisem produzir estruturas de sobrevivência. Então, é o caso de ferrugens, né? A gente, às vezes, tem o teleósporo presente na área, que é uma estrutura de resistência e que vai garantir a sobrevivência na ausência do hospedeiro, mas nem sempre essa estrutura é funcional. A gente pode citar o exemplo, né, de ferrugem da soja e ferrugem do cafeiro, 2 doenças muito importantes do filo Basidiomycota, que produzem teleósporos, mas esses teleósporos não são funcionais. Dentro do filo Basidiomycota, a gente diferencia 3 subfilos: agaricomicotina, pucciniomicotina e ustilagomicotina. A gente vai falar hoje sobre pucciniomicotina e sobre ustilagomicotina, que são ferrugens, né, e agaricomicotina, ustilagomicotina são carvões, e agaricomicotina, que são aqueles que produzem basidiocarpos, cogumelos. A gente vai falar um pouco na próxima, no PowerPoint narrado, que eu vou deixar no campus virtual para vocês. Bom, o professor Lúcio já falou, né, mas só para relembrar, nos ascos, né, a fase sexuada de ascomicetos, a gente vai ter a formação dos ascósporos por meiose, né, e vai dar origem às ascas com os ascósporos com 8 células meióticas, os ascósporos. E eles são recobertos por uma membrana, pela asca. No caso de Basidiomycota, eles são produzidos de forma livre. A gente tem a basídia, né, sofre meiose da mesma forma, só que esses basidiósporos são produzidos de forma livre. Então, eles são liberados, podem ser liberados gradualmente, e com isso são levados pelo vento. Alguns exemplos dentro do filo Basidiomycota, né? Então, alguns que não são fitopatógenos, são até alucinógenos, né? A manita, que é um cogumelo, mas tem vários cogumelos comestíveis, né? Como
Agaricus blazei, né? Lentinula enodes, esses também são fitopatógenos, tá? Então, como é que a gente produz, só a título de curiosidade, como é que a gente produz cogumelo comestível, né? Esses cogumelos, eles são celulolíticos, então eu preciso colocar uma fonte de celulose, na verdade pode serragem ou até tora de madeira, para eu produzir esses fungos. Então, eles precisam de celulose. Então, são potencialmente fitopatógenos. Nesse caso, né, esses não são tão encontrados como fitopatógenos. Gasteromicetida, na verdade, é uma ectomicorriza, né? Então, a ectomicorriza de pinos, né? Tem várias espécies que são ectomicorrizas de pinos encontrados. A gente tem o Pycnoporus sanguíneos, ele é um fitopatógeno, é muito comum, é a orelha de pau, né? Muito comum a gente encontrar aqui na nossa região. Vai desenvolvendo lentamente, causa podridão de madeira, tanto em plantas vivas como plantas mortas. É mais comum até a gente encontrar em plantas mortas. Essa podridão de madeira, a gente vai discutir lá no PowerPoint narrado, né, que isso aí reduz o tempo, a vida útil e a resistência da madeira. A gente tem as ferrugens, um exemplo aqui é Mileia vastatrix, né? E antes, né, então só de curiosidade para vocês, que vocês vão encontrar alguns livros falando que Sclerosium rufus é classificado como Basidiomycota. Na verdade, Sclerosium rufus foi reclassificado hoje como Ascomycota. O pessoal tinha dúvida porque ele não esporula, né? Como não esporula, é complicado a gente classificar. Depois que extraiu o DNA, eles viram que ele era um ascomiceto, tá? Então, só ter de curiosidade para vocês, a gente não vai falar de Sclerosium rufus, Atelia rufus, a gente vai falar daqui a 3 semanas sobre essa doença, porque ela é classificada como ascomicota hoje, tá? Então, está errado em muitos livros, principalmente os livros mais antigos, essa classificação. Bom, qual é a característica de os tilaginales, né? Então, os carvões. A gente tem o teleósporo, né, que é a estrutura de resistência, aquele pó preto do carvão, né, carvão do milho, do trigo, né? A gente vai discutir vários carvões. Ele, sob condições favoráveis, germina e ele vai produzir células leveduriformes que vão ser infectivas. Isso é o mesmo padrão para vários outros carvões. Célula leveduriforme que realmente vai representar o inóculo. As ferrugens, aí tem várias formas, mas sempre a gente vai ter a urédia e a esporulação. A gente tem uma variação muito grande de morfologia, né? Além dos uredósporos, que são os mais comuns, a gente tem várias outras células. Talvez a principal seja o teleósporo, que é uma estrutura de resistência. Em algumas ferrugens a gente vai encontrar, né? E isso participando também da variabilidade do patógeno. Isso denota que a gente teve um ciclo sexuado, reprodução sexuada aqui nas ferrugens. O professor Lúdio já passou para vocês, né, o ciclo das ferrugens, a gente vai passar rapidamente. Então, várias outras ferrugens, né, e sempre a urédia, uredósporos e, eventualmente, outras células sendo formadas também. As doenças causadas são as ferrugens, né, então ferrugens, a gente brinca que cada planta tem sua ferrugem, né, então, na verdade, é restrito à espécie botânica, né, ou, às vezes, a gente tem umas ferrugens que infectam dentro de família, mas dificilmente a gente vai ter ferrugem que vai infectar famílias diferentes, a não ser que seja hospedeiro alternativo, né? Então, a gente vai ter as outras fases do ciclo das ferrugens. Então, a gente tem a ferrugem do trigo, feijão, né? Tem ferrugens de roseiras, né? Ferrugem macieira, né? Cedro, né? E várias outras, né? Então, pinos, né? Também. Tem os carvões, também é muito específico em relação à planta hospedeira, então são patógenos, aqui a gente está falando de patógenos biotróficos, as ferrugens, e a gente tem também um organismo que é hemibiotrófico. Na verdade, o que acontece é que ele tem uma fase saprofítica, né? O carvão. Então, ele infecta, pode colonizar matéria orgânica, mas ele tem uma especificidade muito grande a nível de hospedeiro. Então, carvão do milho, né? Então, só infecta milho. Carvão do trigo só infecta o trigo e assim por diante. E tem alguns que causam patógenos, né? Doenças radiculares, risoctônia, amilária, e eu falei para vocês,
o pessoal achava um padrão de sintoma muito semelhante, mas o esclerócio, que também agora não pertence mais ao Filobasidiomicota, ok? Então, a gente tem a armilária, que causa podridão em raiz. O ciclo, em geral, dessas doenças é muito longo, então a gente vai observar muito mais a armilária, né, essas doenças causadas por Basidiomicota, agaricales, né, esses que formam os cogumelos, orelha de pau, né, ou micélio, né, com rizomorfa, que parece uma galeria de cupim crescendo por cima do micélio branco. São plantas perenes, né, que ficam muitos anos, porque o ciclo deles é muito longo. Né? A gente vai, quando corta uma madeira afetada como essa, a gente vai observar esse escurecimento, né, da madeira. Bom, começando falando de carvões, né? Então a gente sempre pensa doença de planta como um malefício, e na verdade você está trazendo prejuízo, mas é um organismo transformador também. Então, dentro do Filobasidiomicota, os carvões, o centro de origem do carvão do milho, conhecido como centro de origem do milho, né? Que é a região do México ali, né? E lá eles já observavam os carvões e eles viram que era comestível. E até hoje é uma iguaria, né? O Huitlacoche, né? Então, o carvão do milho. Então, se você encontrar uma espiga colonizada por carvão, pode cortar lá e comer, que é uma delícia, né? Na verdade, o bom mesmo é o tempero, né? Porque o carvão não tem gosto de nada. Mas o que você observa é isso, né? Então, o grão, né? O ovário é infectado, ao invés de dar origem a um grão, não, né? Esse ovário não polinizado, vai dar origem a um basidiocarpo, né? Cada um desse, né, veio de um ponto de infecção, né, ali durante o florescimento. Essa infecção acontece durante o florescimento. Então, em larga escala, lá no México, eles fazem inoculação de área de produção de milho para a produção do Huitlacoche, né? Que é esse cogumelo. Tem gosto realmente de cogumelo, né? Como é que é o ciclo? Dá um exemplo aqui do carvão do milho. Quando eu colhi um milho que tinha carvão, né, esse tumor, né, que dentro está cheio de um pó preto, e esse pó preto, na verdade, são os teleósporos, sob condições favoráveis, essas estruturas, são os teleósporos, vão germinar. E eles vão dar origem a células leveduriformes. Olha como elas crescem em meio de cultura, pessoal. Então, isso é uma fase que a gente chama saprofítica do fungo. Ele cresce no meio de cultura, na verdade, ele vai se multiplicar ali na palhada, sob condições favoráveis, né? Então, dá um respingo de água. No momento do florescimento, eu vou ter infecção ali das espigas. Né? Então, essa infecção, né, vai acontecer, geralmente acontece no momento do florescimento, mas pode acontecer em qualquer momento do desenvolvimento da espiga. Né? Então, essa infecção vai dar, cada ovário infectado vai dar origem a um tumor, né? Então, quando seca, no momento da colheita, eu aproveitei a maior parte ali dos grãos, né? Mas aqueles que foram infectados, esse tumor estoura, né? A membrana que recobre e vai liberar os basidiósporos, os teleósporos. O que é considerado basidiósporos são as células leveduriformes, tá joia? Tá aqui, ó, a galha fica evidente 10 a 14 dias depois da infecção. Tá aqui uma espiga não infectada, uma espiga infectada. Você vê que tem grãos que foram formados, mas onde ocorreu a infecção, a gente tem um grão mais inchado, né, entumecido. E o que acontece é que esse grão entumecido, pensando de ordem prática, né, isso não interfere na toxicologia, ou seja, eu posso alimentar um animal sem problema com uma espiga com carvão, não só no início do desenvolvimento, até no final. O problema é que o valor nutricional cai muito, pessoal. Então, cada grão infectado, né, você tem um grão, você tem redução ali no valor energético. À medida que vai desenvolvendo, né, esse tumor vai ficando mais escuro, ou seja, os teleósporos vão sendo formados, e lá no final do ciclo, as membranas podem se romper, vão se romper para liberar os esporos. Isso pode acontecer antes de completar o ciclo. Então, depois do florescimento, 30 dias não foi tempo suficiente para eu ter o meu grão seco, né? Mas eu já tive tempo suficiente para eu ter, né, meus tumores, né, com
teleósporos maduros e, com isso, ter disseminação desse fungo antes mesmo de completar o ciclo do milho, antes mesmo da colheita. A infecção de plantas, né, reduz, em média, ocorre até 10%. A gente vai observar uma maior incidência de carvão em áreas de sequeiro, né, áreas de segunda safra e principalmente áreas de produção de semente. Mas por que essas condições, Flávio? Temperaturas mais altas e estresse hídrico são condições favoráveis, veranico ou geada, são condições favoráveis para não ter polinização. Se eu não tenho polinização, o ovário fica aberto mais tempo, é mais provável de ser infectado por os Tilagomaídes. Ok? Eu falei para vocês, né? Então reduz até 18% de caloria, né? Então reduz 27% de proteína digestível. Então, a infecção representa um problema de perda de valor energético desse milho. Né? Então, se o propósito é reduzir o valor energético do milho, no caso da culinária, tudo bem. Mas quando você quer usar isso como silagem, aí é um problema. Eu tenho o carvão do topo do milho. Então, o carvão do topo do milho, Sphacelotheca reliana. Né? Então, esse carvão é muito menos comum. É bem raro, para ser bem sincero, né? Mas só para ter de curiosidade para vocês, né? É um carvão que tem menor importância, né? A temperatura geralmente é um pouco mais baixa. A gente observa um pouco lá no Rio Grande do Sul, é mais frequente a gente encontrar esse carvão. Também precisa de baixa umidade, né? Galhos e soltos acontecem no pendão, principalmente. A gente pode ter também na espiga, mas ele é muito mais comum no pendão. Outros carvões, carvão do trigo, né? O Stilago trítice, doença de importância secundária, a gente sempre observa nos campos de produção de trigo, mas não é tão comum. Ocorre esporadicamente e causa pequenos danos, né? Não só em trigo, mas ele infecta também cevada e triticália. Os soros do fungo tomam o lugar da semente, então, ao invés de produzir semente, a gente vai ter o soro, né? Soro é aquele tumor, é o nome técnico para aquele tumor. Ao romper, expõe uma massa de esporos pulverulentos, né? De coloração preta, que são os teleósporos. Em todos os casos, pessoal, o melhoramento é a forma mais importante de controle dessa doença. Então, buscar variedades resistentes, trabalhar no campo de produção de semente para a gente fazer um rogging, eliminação daquelas espigas sintomáticas antes da gente ter rompimento da membrana dos cirros, né, dos soros, desculpe. Então, com isso, a gente consegue reduzir a contaminação de semente, ou seja, a gente não vai levar o inóculo para outras áreas. A transmissão dele é associado a sementes, né? Ele não contamina, dificilmente ele contamina internamente as sementes, infecta internamente. A gente vai ter os teleósporos ali infestando a semente, eles vão estar ali por fora da semente. Uma doença que está sendo muito importante na Argentina, pessoal, é o carvão do amendoim. É muito interessante essa história, porque o Brasil é o centro de origem do amendoim, né? Só que o principal produtor da América do Sul é a Argentina. Então, o que eles fazem? Eles têm um programa de melhoramento muito forte, né? Então, o amendoim produzido no Brasil é muito mais para rotação de culturas, né? Rotação principalmente em cana-de-açúcar. Tem uma indústria, claro, atrelada ao amendoim, mas a gente exporta muito pouco do nosso amendoim, do amendoim produzido. Em relação à Argentina, que a Argentina exporta muito de amendoim. E os caras importaram germoplasma do Brasil. Eles foram lá no Cerrado, encontraram vários amendoins selvagens, importaram lá na Argentina para o programa de melhoramento. Esqueceram de chamar um fitopatologista para dar uma olhada no material, ver se não tinha nenhum patógeno. E o Brasil é o centro de origem do amendoim, principalmente a região do Mato Grosso, né, Goiás, mas também é o centro de origem do carvão do amendoim, Tecaphora frese. O que aconteceu? Importaram na Argentina o carvão do amendoim e está destruindo a produção de amendoim local. Então tem que ter muito cuidado com a introdução de germoplasma ou movimentação de germoplasma sem
passar por uma quarentena, né, para ver se não está com patógeno. É uma doença difícil de controle. Quem tiver curiosidade pode colocar mani, né, que em espanhol, mani, e o nome científico, né, Tecafra frese, e vocês vão, e Argentina, que vocês vão ver, parece nuvem, colhendo amendoim, aquele poeirão, não é poeirão do solo, não, é poeira o preto, a nuvem preta é de teleósporo de carvão do amendoim. Então, prejuízo enorme, muito difícil controle, né? O controle mais eficiente é realmente o melhoramento vegetal. Bom, sobrevivência pode ocorrer na forma de teleósporo ou saprofítica nos restos culturais, né? A gama de hospedeiros, ela é biotrófico, né, no sentido, né, de ter uma pequena gama de hospedeiros, mas ele pode sobreviver saprofiticamente como na forma leveduriforme. A disseminação ocorre por vento, respingo de chuva, solo e semente. Esse é o principal problema, pessoal. Semente. Ele não consegue passar na inspeção. Aliás, a gente não consegue excluir na inspeção visual essa contaminação. A gente tem que controlar em campos de produção de semente, né, evitar ou fazer um rogue dessas plantas sintomáticas. Então, rotação de culturas, né, é uma forma de você reduzir a pressão de inóculo, né, variedades resistentes, essa é a principal foco que tem se buscado. Pra vocês terem ideia, cana-de-açúcar, agora, assim, nos últimos anos, como a queimada foi proibida, o que acontece é que várias doenças que não eram mais problema no passado começaram a reaparecer, né, e uma delas é o carvão. E o carvão é controlado através de variedades resistentes. Então, se a gente tem uma variedade resistente, né, esse é o caminho, né? Se a gente tem uma variedade suscetível, ela é excluída, né, das usinas, e sempre se buscando variedades resistentes ao carvão. Hogging em campos de produção de semente, como eu falei, essa é fundamental, né, para a gente evitar a disseminação. Tratamento de sementes com fungicidas, né, tem uma estratégia de erradicação. Vamos falar dos tratamentos industriais, principalmente quando envolve amplo espectro, né, os tiran, são Vitavax Tiran, são produtos que vão eliminar o inóculo, aquele teleósporo aderido à semente. Bom, essas informações em relação a carvão, né, a gente vai falar agora sobre ferrugens. As ferrugens fazem parte da história da humanidade, né? Então, na ferrugem do trigo, costumava fazer sacrifício de animais para controlar a ferrugem. E tinha ano que funcionava mesmo. Por quê? Porque ferrugens são muito dependentes de clima, particularmente de chuvas, pessoal. Então, preciso de chuva, ou seja, tinha um ano que não choveu tão grande, opa, o sacrifício funcionou, vamos fazer uma festa, né? Então foi criada a festa, né, no Império Romano, chamada de Robigalia, né, que era o sacrifício, né, para os deuses, para a gente não ter ferrugem do trigo, que era a base da alimentação, né, da Europa. Bom, o grande problema dessa doença é o crescimento exponencial das doenças ferrugens, tá, pessoal? Olha só a ferrugem do trigo, a explosão dela. Isso é dos Estados Unidos, né? Então, assim, a dinâmica, né, aqui a ferrugem do girassol, né? Então, o pessoal planta, no início não tem nenhum inóculo, nenhum foco, aparecem os primeiros focos, já tem um crescimento explosivo. Por isso que a gente fala que ferrugem, a gente não pode correr o risco de fazer o monitoramento da severidade da doença. O monitoramento é das condições favoráveis, na maior parte dos modelos que têm sido propostos, são baseados nas condições favoráveis para a ocorrência da doença e não no acompanhamento da severidade da doença ao longo do tempo. O crescimento é exponencial, então você vê aqui no intervalo de 10 dias aumentou, né? Então todo mundo está craque em curva agora, né? Quando vai chegar esse pico da epidemia, né? Então você vê, muito antes de completar o ciclo da cultura, você já tinha 100% da área foliar tomada. Bom,
Como é que é o ciclo completo, né? O professor Ludwig passou para vocês, só para a gente revisar aqui. Os uredósporos germinam, né? Infectam o tecido hospedeiro. Eles completam esse ciclo, e isso pode ficar girando só nesse ciclo, pessoal. Se a gente não tem um hospedeiro alternativo, ou se a gente tem um hospedeiro o tempo todo, como a gente falou, nas condições tropicais, a gente tem a planta a maior parte do ano lá, seja planta perene ou planta anual. Com isso, o fungo meio que foi perdendo, a maior parte das ferrugens fica só na fase de uredósporo. Eventualmente forma teleósporo. E o que é o teleósporo? O teleósporo é a estrutura de resistência. Então vai ficar no solo até eu ter condições favoráveis para germinação. Tive condição favorável para germinação, vai formar, ele germina, formando um outro tipo de conídeo, que é o basidiósporo. Se ela é uma ferrugem autocíclica, macrocíclica, quer dizer, um ciclo amplo, né, todas as fases, e autoécia, então ele vai infectando as plantas, né? Então ele vai infectando aqui as plantas. Então ele germina, infecta, né, basidiósporos, eles vão formar uma outra estrutura no hospedeiro alternativo ou no mesmo hospedeiro se ele for autoécia. Nesse hospedeiro, né, ele vai formar uma estrutura chamada espermogônia, né? Então, espermogônia tem duas fases. Espermogônia ele vai formar duas estruturas, né? Que é as espermáceas, né? E eles vão cruzar, e com isso vai dar origem o écio, ou essiósporo, né? Então, isso é a fase de reprodução, de recombinação do fungo, né? Isso tudo acontecendo no hospedeiro alternativo ou no mesmo hospedeiro, se ele for um autoécio. Na maioria das ferrugens, são heteroécias, é até uma estrutura de sobrevivência. No caso da ferrugem do trigo, que é essa que a gente está mostrando, a ferrugem do trigo coevoluiu com essa planta que não tem nada a ver com a ferrugem, né? Com o trigo. Né? O berberis é um arbusto, né? Só que as fases de écio, né, e espermogônia ocorre nesse hospedeiro. Então, a recombinação do fungo é dependente da presença desse hospedeiro. Então, depois o essiósporo vai infectar o trigo, né, no início do ciclo de produção. Então, teve até uma campanha muito forte lá nos Estados Unidos para erradicar o berberis, porque aí você quebrava o ciclo, né, pelo menos o ciclo de variabilidade do patógeno. Só que aí cria um impacto, porque essa planta é nativa, né? Então, aí esbarrou no parte legislativa, né? Então acabou com regulatória, então acabou não podendo fazer essa reaplicação. Bom, a maioria das ferrugens, né, então vai formar teleósporo, o teleósporo germina formando basidiósporo, né, o basidiósporo, se a gente vai infectar o hospedeiro alternativo, a gente vai ter o espermogônio, né, e a espermácea, que são órgãos de a reprodução sexuada. A gente vai ter a plasmogamia, recombinação, né? E vai formar o écio, né? O écio N mais N, tá vendo? Então, fusão desses dois núcleos, né? O écio vai formar os essiósporos, que vai infectar a cultura principal. E na cultura principal vão ser formados urédias e uredósporos, né? Urédia é a estrutura que vai guardar, né? E vai formar os uredósporos. Nessa mesma pústula, né, algumas células se diferenciam para formar os teleósporos. Você vê a constituição a mesma, N mais N, né, o teleósporo, que é a estrutura de resistência. Normalmente isso vai acontecer no final do ciclo da cultura, né, ou quando a folha já está entrando em senescência, que induz a formação do teleósporo. A gente encontra em ferrugem, pessoal. Agora a gente está tendo ferrugem do cafeiro, por exemplo. A gente está tendo bastante ferrugem. A gente começa a ver umas pústulas um pouco mais amarronzadas. Se a gente olha no microscópio, a gente observa teleósporo. Isso acontece no final do ciclo da epidemia, próximo à queda de folha, desfolha. Bom, a maioria das ferrugens e a maioria dos patógenos, na verdade, penetra por estômatos, tá, pessoal? Então, ele vai germinar, e para germinar, o uredósporo só precisa de água e temperatura favorável, né? Penetra e vai em direção ao estômago.
Só que isso não é verdade absoluta, né? Em ferrugem da soja, por exemplo, o uredósporo germina e ele pode penetrar diretamente do tecido do hospedeiro entre células, ok? Então, isso aí é assim, geralmente as ferrugens mais agressivas, elas penetram também diretamente no tecido intacto do hospedeiro. Uma vez que penetrou, coloniza intracelularmente, né? Ele é um fungo biotrófico. Significa o quê, pessoal? É tudo muito silencioso, né? Então, não observa sintoma até ter morte celular. Quando você observar o sintoma, que é a clorose, e o sinal, que é a esporulação do fungo, né, o dano já ocorreu. Então, isso é muito importante atentar, porque não dá para monitorar a doença pelo sintoma e sinal, né? Há discussões, tá? Então, em relação à ferrugem do cafeeiro, ainda se tolera, né, até 5%, mas mesmo em cafeeiro, o produtor ele tem feito a aplicação quando começam as brotações, tem um histórico de ocorrência de ferrugem, para evitar riscos, né? Porque, de repente, você monitora, está no momento de entrar, mas está chovendo um dia, 2 dias, 3 dias, eu não consigo entrar. Se eu demorei a entrar na área para fazer a aplicação, para controlar, eu não consigo reduzir os danos da doença. Bom, em relação à ferrugem do trigo, é muito interessante porque o plantio de trigo vai acontecendo nos Estados Unidos à medida que vai esquentando, né? Então, onde ocorrem os plantios e sucessivamente o pessoal também vai observando a incidência da ferrugem. A incidência da ferrugem, por quê? Porque vai levado pelo vento. É um fungo que esporula muito, tem um ciclo curto e é um conídeo leve, o uredósporo é leve. Então, vai levado pelas correntes de vento e rapidamente, tendo um primeiro foco, você vai ter disseminação para as várias áreas de produção. Então, a gente tem lá nos Estados Unidos o plantio escalonado, isso é a faca e o queijo, para você ter incidência da doença. Na ferrugem do trigo, falei para vocês que tem o berberis, né? Então, aqui é uma área de produção de trigo, e aqui bem ao lado tem a planta, que é esse arbusto, que é o berberis. E fica lá, enquanto não tem o trigo, né? E lá realmente não tem nem tiguera de trigo, né? Porque o inverno vai matar tudo, mas esse arbusto não perde as folhas, e fica lá essa lesão, né, que é o écio, né? O écio que vai dar origem aos essiósporos que vão infectar as novas plantas. Ferrugem do milho, né? Falando de outra gramínea, milho a gente tem 3 ferrugens principais: a Puccinia polissora, Physophila Z e a ferrugem branca, ferrugem polissora e ferrugem comum. Ferrugem comum é a Puccinia sorghi, tá? Então, são 3 ferrugens que acontecem. Uma delas, que é a Puccinia sorghi, é a que a gente observa primeiro. A Physophila Z é bem fácil de caracterizar, é sintoma esbranquiçado na esporulação. A ferrugem polissora, Puccinia polissora, essa ferrugem é alaranjada no milho. E a gente tem uma terceira, que é a Puccinia sorghi. É muito parecida com a Puccinia polissora. O que vai diferenciar é que são pústulas mais amarronzadas e elas acontecem mais cedo. E é mais cedo, particularmente em área de milho que está infestada com trevo. Aquele trevinho, né? Tem essa Puccinia, a Puccinia sorghi, ela tem como hospedeiro alternativo o trevo, né? Então, tem que ter muito cuidado, porque ele pode ter as outras fases, né, acontecendo nessa planta, né? Com isso vai infectar, e geralmente é a primeira ferrugem que vai ocorrer em milho, Puccinia sorghi. A gente tem a ferrugem do cafeiro, né? Então, a ferrugem do cafeiro é muito importante, né, pela desfolha que causa. E a desfolha, ela acontece mesmo a planta, a severidade não atingindo 100%. Então, essa é uma folha que caiu, pessoal, a gente não tem nem 25% de
severidade. É tanto que, quando a gente fala de levantamento de ferrugem em cafeiro, a gente não fala de severidade, a gente fala de incidência. Quantas pústulas eu tenho em um levantamento de 100 folhas que eu faço num talhão? Então, nesse levantamento, quantas folhas estão com incidência da doença? Incidência é uma pequena pústula, já é incidência. Tá? E a incidência, esse levantamento é feito no terço médio. Você fala, não, Flávio, mas tem variedades resistentes, né? Tem várias variedades resistentes lançadas, e é muito interessante, né? Porque são plantas que mantêm o vigor. Né? O problema ainda tem vários cafezais plantados, né? Já, então como é que se vai renovar todos os cafezais, e mesmo novos cafezais plantados, essas variedades mais antigas, ou variedades que não têm resistência à ferrugem, são variedades muito produtivas. Então, o manejo é muito baseado no controle químico, ou baseado no levantamento, ou baseado nas condições ótimas favoráveis. Só para discutir em relação ao ciclo da doença, então a gente tem a ferrugem, ela vai sobreviver no que a gente chama de lesão quiescente. A gente vai usar o café como uma planta, exemplo de planta de ferrugem, planta perene, tá, pessoal? Porque o modelo é muito semelhante, né, em outras plantas perenes, por exemplo, pêssego, né, figo, que tem muito problema com ferrugem. Então, em café, a gente vai ter o que a gente chama de lesão quiescente. Nunca vou ter desfolha total da planta, sempre fica alguma folha, e essa folha vai manter o inóculo de ferrugem até o início do novo enfolhamento. Começou as primeiras brotações, esses uredóspiros vão infectar, e eles infectam folha nova. Ok? Então, os uredóspiros vão infectar as folhas novas. Essas infecções, quando a gente observa a clorose, né, rapidamente vai ter a esporulação. Então, o ciclo varia de 30 a 60 dias, né, em função da temperatura. Temperaturas um pouco mais altas, eu vou ter o ciclo mais curto. Temperaturas mais baixas, agora no inverno, o ciclo é um pouco mais longo. E dependência de molhamento foliar. Ok? Só ter de curiosidade para vocês, a gente tem o teleósporo na ferrugem do cafeiro. Então, a gente tem uredósporo e teleósporo formado em uma mesma pústula de café. Né? Então, o que é que esse teleósporo faz? A gente brinca, né? Que no Brasil, o teleósporo em cafeiro, ele equivale a um apêndice nosso, né? Não serve para nada. Então, a estrutura de resistência germina, o pessoal consegue fazer germinar, desculpe. Mas ele vai formar o basidiósporo. O basidiósporo vai infectar novas plantas? Não, né? Então, a gente não sabe, talvez no centro de origem, lá na Etiópia, né, na África, a gente tenha um hospedeiro alternativo para a ferrugem do cafeeiro. No Brasil, a gente não tem esse hospedeiro, ou seja, as infecções só acontecem baseado em uredósporos. Então, são novos uredósporos que vão infectar, e os teleósporos formados não servem para nada. Quais são as condições favoráveis para a ferrugem do cafeeiro? Temperatura de 20 a 24 graus Celsius, umidade do ar elevada, chuvas frequentes. Aí tem uma discussão, pessoal, e é muito interessante isso. Se fala em café sombreado, se a gente vai na Guatemala, por exemplo, né, em alguns países da América Central, Colômbia, a gente tem café sombreado. E aí, o sombreamento, ele favorece ou desfavorece a ferrugem? Se a gente pegar uma planta sem sombreamento, aqui como a gente tem no sul de Minas, o terço inferior é aquele terço onde geralmente começam as infecções. Por quê? Porque a gente tem um alto sombreamento. Só que não é proporcional. O pessoal começou a ver que café sombreado, você tem uma importância da ferrugem, mas não é tão maior. Por quê? Porque a gente acaba tendo também menor circulação de vento. Então, com isso, eu vou ter menor disseminação dos uredóspiros de planta para planta. Uma outra característica que se fala do adensamento, se eu tenho um adensamento, eu tenho maior sombreamento, consequentemente, eu tenho maior incidência de ferrugem. A carga, anos de carga alta, eu tenho maior incidência de ferrugem. Aí é que
está o problema, pessoal? O café tem essa bienalidade, a não ser que você trabalhe com o esqueletamento ano sim, ano não, que é a safra zero, né? Então, quando eu estou no ano de baixa, às vezes o produtor não faz a aplicação do fungicida, a doença é menos importante também. E no ano de alta carga, eu produzo muito fruto, eu tenho uma alta importância da ferrugem. Tem a questão fonte-dreno, não é muito bem explicada essa maior importância, mas isso é fato. Ano que eu vou ter uma carga alta, se prepare que a incidência da ferrugem é muito maior. Eu tenho muito maior importância da doença, eu tenho que trabalhar muito mais rigorosamente com o controle, manejo da doença. Essa bienalidade também é encontrada em várias outras plantas perenes, tá? Então, que também tem importância com ferrugem. Então, essas condições a gente encontra muito em outras culturas. O que a gente baseia como estratégia de manejo? O manejo é baseado em fungicidas sistêmicos, triazol, estrobilina, né? Hoje tem uma pressão para alguns triazóis saírem do mercado da produção de café, pessoal. Então, está entrando muitas carboxamidas, mas ainda são caras. Então, ciproconazole, por exemplo, é um dos produtos que está lá pelo mercado europeu, que é o principal comprador, né, do café brasileiro. Eles querem, estão pressionando para a gente tirar, principalmente nas aplicações mais tardias, né? Epoxiconazole também, né? Então, triazóis, né, que tem conazoles, né, no sufixo, então tem algum relato de serem cancerígenos e eles estão evitando utilizar, né, estão pressionando o mercado europeu para tirar da produção de café, principalmente das aplicações finais, tá? Mas